Olá pessoal, eu sou o professor Thiago da Brasil Apostilas e hoje nós vamos ter uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Na aula de hoje vamos estudar um pouco como está dividida a gramática da língua portuguesa e como estudar língua portuguesa para provas, ok? A gramática da língua portuguesa está dividida em fonética, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. A fonética, ela é a área da gramática preocupada com os sons da fala, né? Quando a gente fala uma palavra, por exemplo, dia, a fonética está preocupada com a pronúncia dessa palavra. Se é um som mais seco, dia, ou se é um som mais soprado, como um DJ, dia, né? Então, esse estudo é responsabilidade da fonética, né? É a parte da gramática que estuda os sons, ok? No sistema fonético da gramática da língua portuguesa do Brasil, existem aproximadamente 33 fonemas, ok? Bom, o fonema, por sua vez, é uma unidade acústica sem significado. São vogais, semivogais e consoantes que, quando agrupados, né, formam sílabas e palavras. E fonologia é o estudo dos fonemas em si. Outro conceito é análise fonética. Análise fonética é o estudo das classificações, né, das sílabas, né, número de sílaba, onde está a sílaba tônica. Né, então essa análise é feita pela análise fonética. Tá? Importante, uma letra não é um fonema, é só um sinal gráfico, uma expressão gráfica de um fonema. Tá? Bom, vamos para exemplos de questões, para simplificar isso. 1. Marque a alternativa cuja palavra seja formada por 8 letras e 7 fonemas. Entre as opções: sucedida, caminhando, grandes, espelhos e ressoou. Dentre as opções, a resposta correta é a palavra espelhos, porque se separarmos vamos ver que temos 8 letras, mas entre essas letras, uma delas é o H. O H não emite som quando sozinho, ele precisa estar agrupado a uma consoante. Então temos 8 letras, porém só 7 fonemas, porque o H vai se agrupar ao L para emitir um som. Outra questão. Com relação a estudos fonemas, apenas uma alternativa incorreta entre as afirmações abaixo. A. As semivogais são os fonemas I e U quando aparecem com outras vogais em uma mesma sílaba. Esta afirmação está correta. O I e U, quando aparecem com outras vogais, são classificados em semivogais. Então não é essa a alternativa incorreta. B. Na palavra nexo existem 4 letras e 5 fonemas. Essa afirmativa também está correta. Temos N, E, X, O, são 4 letras, porém o som de X, nexo, é um som duplo, o som do X, então temos 5 fonemas. Na outra alternativa, fonemas orais são aqueles cuja corrente de ar é liberada apenas pela boca. É uma afirmativa correta. Alternativa D. Com o novo acordo ortográfico, a língua portuguesa passou a possuir 18 consoantes e uma semiconsoante, a letra H. Essa alternativa é a alternativa incorreta. De fato, com o novo acordo ortográfico temos 18 consoantes, mas o H é uma diacrítica, ou seja, ela não emite som, tá? Não é uma semiconsoante. Então, além das 18 consoantes, o H, que é uma diacrítica, temos 5 vogais. Temos o Y, que pode ser uma vogal ou uma semivogal, dependendo da sua associação com outras vogais. E temos o W, que pode ser uma vogal ou uma consoante, dependendo do uso. Né? Exemplos, palavra Wilson, tem o som de U, W, então ela é uma vogal. Em Wagner, o W tem o som de V, então ele é usado como consoante. Outra questão. Em qual das palavras abaixo, a letra X apresenta não um, mas 2 fonemas? Entre as opções: exemplo, complexo, próximos, executivo e luxo. Dentre essas palavras, a alternativa correta é complexo,
porque o X nessa palavra representa um fonema KS. É o que a gente viu em duas questões atrás, onde o X tem um som duplo, ok? Outro exemplo. Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta na mesma ordem o seguinte: ditongo, hiato, hiato e ditongo. Lembrando, o hiato é o encontro de duas vogais, porém sílabas separadas, e o ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Com isso na cabeça, a alternativa correta é a B, onde temos joias, ou seja, o I junto, é um ditongo, fluir, o I são separados, então é um hiato, jesuíta, o I separado, é outro hiato, e a palavra fogaréu, o E e o estão agrupados na mesma sílaba, é um ditongo, ok? Bom, morfologia. A morfologia é uma outra área de estudo da gramática da língua portuguesa que estuda as palavras de forma independente, a estrutura das palavras de forma isolada, tá? Independente do seu significado, sua interação dentro de uma oração com outras palavras. Bom, na morfologia nós temos 10 classes de palavras ou 10 classes gramaticais, a saber, o substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo, numeral, advérbio, interjeição, conjunção e preposição. Dessas 10 classes gramaticais, 6 são variáveis e 4 são invariáveis. O que isso quer dizer? As palavras variáveis, elas podem sofrer algum tipo de flexão. As flexões que são gênero, número, grau, pessoa, modo, tempo e voz. Exemplo, menino. Menino, menina. É uma palavra que sofre uma flexão de gênero, masculino para feminino. Ok? Caixa, caixa, caixas. É uma outra palavra que sofre flexão de número, porque pode ser usado no singular ou no plural. Exemplo de questões em morfologia. No período, talvez os diretores antevejam uma solução para o caso. Indique o modo e o tempo do verbo. O estudo do verbo é de forma isolada, faz parte, né, do estudo da morfologia. Verbo é uma classe de palavra da morfologia, ok? Nesse caso, a resposta é subjuntivo e presente, né? A palavra, o verbo anteveja, que está sendo usado aqui, é a terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo, ok? Outro exemplo. Em alguns textos, o vocabulário é mínimo. A forma em destaque corresponde a, ou seja, a palavra mínimo significa o quê? Bom, nessa questão, mínimo é um superlativo absoluto sintético, né? É um superlativo que se refere ao adjetivo pequeno. Outro exemplo. Falam muito mal dela, agora finge-se seus amigos fiéis. Analise a oração e indique as classes gramaticais presentes. Então vamos lá. Falam é verbo, terceira pessoa do plural do verbo falar. Muito é um advérbio de intensidade. Mal é um advérbio de modo. Dela é a preposição de, mas o pronome pessoal é ela, contraído, ok? Dela, agora é um advérbio de tempo. Finge-se é verbo. Seus é um pronome possessivo. Amigo é um substantivo comum. E fiéis é um adjetivo referente a amigo. Sintaxe. Sintaxe é outra área de estudo da gramática da língua portuguesa que estuda a relação das palavras dentro de uma oração. Enquanto a morfologia estudava as palavras de forma isolada, a sintaxe a gente estuda a relação das palavras, ok? Elementos da sintaxe. Existem 3 elementos da sintaxe: frase, oração e período. Frase é uma estrutura terminada com ponto, né, e que apresente uma ideia qualquer. A oração, por sua vez, além de ela ser uma frase, ela precisa possuir um verbo ou uma locução verbal para ser chamado de oração. E um período é mais de uma oração, ou seja, tem mais de um verbo ou uma locução verbal presente, tá, ok?
Funções e relações sintáticas. A análise sintática ela pode ser feita em relação à função sintática e em relação sintática. São formas diferentes de fazer uma análise sintática, tá? Na função sintática, a gente analisa a função específica das palavras em uma sentença. A gente tem um exemplo aqui. João vendeu um baú antigo ano passado, né? Então, João. O que é João? João é o sujeito do verbo vender. É um adjunto adnominal. Um baú antigo é objeto direto de vendeu. Então a gente faz uma análise separada de cada termo em relação à oração. Nas relações sintáticas, tá? A gente estuda a estrutura como um todo. Em quem pratica ação, em quem recebe ação, ok? No mesmo exemplo, a mesma frase. João vendeu um baú antigo ano passado. Agora João não é visto mais como o sujeito. Ele é visto como o agente da ação, expressa pelo verbo vender, ok? Ano passado é quando a ação foi realizada. Então, são as duas formas que a gente tem de fazer uma análise de orações pelos termos da sintaxe. Bom, no estudo da sintaxe, existem várias áreas de conhecimento que a gente tem que saber, tá? Não vamos pegar e comentar uma por uma, realmente são muitas, né? Mas é importante que você saiba quais existem, até para montar um plano de estudo, né, mais aprofundado, né? Então, o que a gente precisa saber da sintaxe? A gente precisa conhecer a análise sintática, né? Termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, temos acessórios, termos compostos, coordenação, subordinação, orações reduzidas, estudo complementar, período, sintaxe, concordância, de regência, de colocação, emprego de crase. Então tudo isso faz parte do estudo da sintaxe, ok? Vamos para exemplos em algumas questões. Pagam bem lá. Nesta oração o sujeito é oculto, simples, indeterminado ou oração sem sujeito. Nesta oração o sujeito ele é indeterminado, ok? Por quê? Porque o verbo está na terceira pessoa do plural e não se refere a nenhum substantivo no plural. Então, é um sujeito indeterminado. Uma outra questão. Há erro de concordância verbal na opção. Comeram-se os doces, faz meses que ele chegou, existem poucas árvores lá, vender-se-iam casas ou houveram muitos pedidos. A resposta é E. Houveram muitos pedidos. Por quê? Porque houveram, ele não deveria, é um verbo impessoal. O verbo haver, quando tem o sentido de existir, ele é impessoal, ele não deveria flexionar. Então, independente de estar no plural, é houve. Houve muitos pedidos. Ok? Outro exemplo. Mostre onde há erro de concordância nominal entre as opções. É permitida a permanência de alunos, a lista de ofertas vai anexa ao pacote, os gêneros alimentícios estão caros no Brasil e a porta está meio aberta. Bom, a questão aqui, a frase que está errada, com concordância nominal errada, é a D, que inclusive eu já quase falei correto sem querer. O correto é a porta está meio aberta, tá? Porque meio, quando o advérbio permanece invariável. Outra questão. Durante meses o céu azul virou um picadeiro de luta. Qual o predicado e qual o seu tipo? Bom, nessa oração, o predicado é o virou um picadeiro de luta e é um predicado nominal. Outro exemplo. Dê a função sintática dos termos assinalados pelas aspas. O lucro, que é um dos incentivos do sistema, foi excelente. Então, dê a função sintática de o lucro e foi excelente. Nessa oração, tá, o lucro ele é sujeito e excelente é predicativo do sujeito. Ok?
O lucro, ele é o agente da ação, e excelente é uma qualidade do sujeito, ou seja, é um predicativo do sujeito. Semântica e estilística é uma outra área de estudo da gramática da língua portuguesa. Tá? Alguns autores dividem, né, semântica e linguística, outros estudam a semântica e linguística como se fosse um tópico só. Tá? Mas enfim, a semântica, ela estuda o significado, a interpretação de uma palavra. Tá? O que significa uma palavra dentro de uma oração, dentro de uma frase. Os elementos da semântica, eles são sinônimos, antônimos, homônimos, paronômimos, polissemia, denotação, conotação, figuras e vícios de linguagem. Tá? A estilística já trata dos processos de manipulação da linguagem. Quem escreve pode sugerir conteúdos intuitivos mediante sua escrita. Tá? E os elementos da estilística são as figuras de linguagem, os vícios de linguagem e as funções de linguagem. Vamos para alguns exemplos. A palavra tráfico não deve ser confundida com tráfego, seu paronônimo. Em que item a seguir o par de vocábulos é exemplo de homonímia e não paronímia? A. Extrato, extrato. B. Flagrante, fragante. C. Eminente, iminente. D. Inflação, infração. E. Cavaleiro, cavalheiro. A resposta correta é A. Extrato, extrato, porque possuem a mesma pronúncia, ok? Então não são parônimas, tá? Mas sim homônimas. Que tem homônimas são palavras com a mesma pronúncia. Outro exemplo de questão. Indique a letra na qual as palavras completam corretamente os espaços das frases abaixo. Quem possui deficiência auditiva não consegue discriminar ou discriminar. O correto é discriminar. Quem tem deficiência auditiva não consegue discriminar os sons com nitidez. Hoje são muitos governos que passaram a combater o de entorpecentes. As opções tráfico ou tráfego. Então o correto é tráfico de entorpecentes. O diretor do presídio, opções infligiu ou infringiu pesado castigo aos prisioneiros revoltosos. Né? O correto é infligiu. Né? Então a resposta correta é A. Tá? Por quê? Porque a gente tem que entender as palavras parônimas, tá? Que é discriminar de inocentar e discriminar de distinguir, tá? Tráfego, que diz respeito a trânsito, e tráfico, que diz respeito a comércio ilícito, infligir, que é aplicar pena, e infligir, que é transgredir, ok? Então a gente tem que entender esses pares de parônimas. Outro exemplo de questão, analise a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo. E aqui temos uma lista. Emergir, que é igual a vir à tona. Emergir, que é igual a mergulhar. Emigrar, que é igual a entrar. Imigrar, que é igual a sair. Delatar, que é igual a expandir. Dilatar, que é igual a denunciar. Deferir, igual a diferenciar. Diferir é igual a conceder. Dispensa, cômodo. Dispensa, desobrigação. Então a alternativa correta aqui é A. Emergir é realmente igual a vir à tona e imergir realmente é igual a mergulhar. Nas outras questões, todas as outras questões estão invertidas, os sentidos estão invertidos, tá? Então é isso, pessoal. Isso é só uma visão geral de como que é dividido a gramática da língua portuguesa. Né? É importante esse conhecimento para você conseguir montar o seu plano de estudo, ok? Então, bons estudos, boa prova, boa sorte.